você ligou agora o seu televisor aqui na Fonte TV, no programa Hora da Saúde, estamos falando sobre diabetes. E o nosso programa é feito especialmente para você. Então, se você tem uma sugestão de tema, se você tem alguma dúvida e queira nos perguntar, queira também o contato dos nossos entrevistados, basta enviar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da nossa produção, 629-8167-9404. A gente está falando sobre diabetes e eu tenho o prazer de receber convidadas especiais, profissionais e que são especialistas no assunto que a gente está tratando, que é diabetes. Estou aqui com a endocrinologista, que é a doutora Patrícia Novaes, e também com a doutora Jalile, que é nutricionista. A gente está conversando aqui sobre esse assunto. No bloco anterior a gente tirou algumas dúvidas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. A gente tocou um pouquinho sobre a alimentação ali, a questão da alimentação saudável. E eu já vou aproveitar e perguntar com a doutora Jalile sobre como deve ser a alimentação das crianças. Muitas vezes os pais têm dificuldades aí de manter uma alimentação saudável, devido a essa questão da correria do dia a dia, mas como deve ser a alimentação da criança para que a gente venha prevenir essa diabetes? Porque talvez num futuro próximo ela possa contrair o diabetes, né? Com certeza, deve ser uma alimentação muito equilibrada, desde a infância. Já nós costumamos dizer até as mamães, né, as gestantes, que elas devem se alimentar bem e cuidar da alimentação de seus filhos. Então, sempre procurar preparar um bolo mais saudável, sem muita cobertura, sem muito chocolate em excesso, né? Tá evitando mesmo o consumo de açúcar, passar a consumir mais frutas, evitar os refrigerantes, de preferência sucos mais naturais, evitar os alimentos industrializados, então aqueles biscoitinhos, salgadinhos mesmo de pacote, e passar a consumir mais alimentos naturais. É importante, né? Até mesmo, na verdade, isso é uma mudança de cultura, né, doutora Patrícia? Porque, querendo ou não, a gente vem numa correria sempre, né? E principalmente nesse momento que a gente está falando, que a gente está passando, não tem como a gente não falar em pandemia, né, nesse atual momento. É importante que a gente mantenha aí a nossa imunidade boa, é importante que a gente mantenha uma alimentação saudável, faça exercícios em casa e incentive as crianças a fazerem também, né? Porque os pais saudáveis, as crianças são saudáveis. Então a gente precisa, de certa forma, mudar um pouco a nossa cultura também. Ah, isso com certeza, porque a criança, ela vai comer, ela vai espelhar no pai, na mãe, vai comer o que a mãe, o que o pai oferece. E isso que a Jalile falou é verdadeiro. Em geral, a gente tem aquela cultura de mandar para a escola, não agora, né, que a gente não está tendo as aulas, mas manda para a escola um salgadinho de pacote, um bolinho de pacote. E às vezes você trazer essa alimentação para dentro de casa é muito mais saudável para a criança em si, para a família como um todo, além de ser até um motivo de diversão. Às vezes ensinar a fazer um bolo saudável, ensinar a fazer algum tipo de biscoito saudável, que não vá tanto açúcar, que vá açúcares melhores, adoçante. Então a gente tem várias receitas que podem ajudar nesse sentido também, para não só a criança, mas a família toda entrar nesse estilo de vida mais saudável. Principalmente porque a criança sozinha, ela muitas vezes não consegue conseguir uma alimentação. Quem ofereceu foram os pais, foram os avós. Sempre é um adulto que está oferecendo esse tipo de alimentação. Então tem que começar lá dos pais para poder oferecer para essas crianças e elas acostumarem com esses alimentos que são de fato mais saudáveis, inserir mais frutas, tomar cuidado também com quantidade de fruta, porque às vezes a gente tem a ideia que fruta é saudável e realmente é, mas não dá para comer uma baciada de laranja, não dá para comer um cacho de banana, tem que ser comedido, tem que ser porções, tem que ser pouco e bem distribuído ao longo do dia. A senhora tocou num ponto importante, aí eu já vou passar para a doutora Jalile com relação aos sucos. Porque as pessoas muitas vezes pensam, eu estou tomando um suco da fruta, então eu já estou saudável, né? Estou tomando um suco totalmente saudável. Mas elas esquecem que estão ingerindo o açúcar que vai no suco. Como que a gente pode dosar essas questões aí? Precisa ser totalmente sem açúcar? Pode um pouquinho de açúcar? O adoçante, ele pode entrar nisso ou não? Como que deve funcionar a questão dos sucos naturais?
Bom, a melhor opção é sempre preferir o suco adoçado apenas com as frutas mesmo, né? Evitar o consumo de açúcar, de adição de açúcar, mas em alguns casos a gente orienta a adoçar com adoçante, né? Principalmente nos casos de diabéticos, que já estão acostumados com esse paladar mais doce. E em relação à quantidade, deve ser controlado, porque nós temos que lembrar que em um suco não tem apenas uma fruta, são várias frutas em um copo de suco, e a maioria das pessoas consomem sucos em quantidades exageradas. Então, o problema não é consumir o suco, mas sim a quantidade que está sendo consumida desse suco. A diabetes, ela está totalmente ligada à obesidade, doutora Patrícia? Nem sempre, mas a obesidade é um fator de risco, porque quanto mais peso você tem, quanto mais obesidade, né, quanto mais obeso a pessoa é, mais ele vai ser resistente à ação dessa insulina. Então, não quer dizer que todo paciente obeso vai ter diabetes, mas também nem todo paciente diabético ele tem que ser obeso. Então, é um fator que é relacionado, então você corre mais risco de desenvolver diabetes se você for obeso, mas se você tiver um peso normal, você também pode ter o diagnóstico de diabetes. E a questão de dieta, doutora Jalile, para aquelas pessoas que já são diabéticas, elas já fazem uma dieta, qual é a melhor dieta que elas precisam fazer, que tipo de alimentação que é mais ideal, talvez uma salada a mais, proteínas, como que deve ser essa dieta? A dieta do paciente diabético é uma dieta comum, porém com algumas observações. A gente toma todo o cuidado para ter todos os nutrientes nessa dieta, assim como de uma pessoa que está procurando, né, hábitos saudáveis. Porém, tem um controle do carboidrato, então alimentos de baixo índice glicêmico a gente prioriza na dieta do paciente diabético, as orientações nutricionais, então evitar o consumo de gorduras, alimentos industrializados, passar a consumir mais alimentos naturais e ter esse controle no consumo do carboidrato é o que a gente vê que é fundamental, né? Então, associar sempre a uma fibra, a fibra vai ajudar nessa absorção do carboidrato, então é importante. Então, toda essa distribuição de macro e micronutrientes é feita durante ali a consulta nutricional com o paciente e prescrevendo também um plano alimentar personalizado para ele. E o doce, não pode nunca mais? Claro que pode, né? De uma forma assim controlada, equilibrada. Para isso a gente tem estratégias nutricionais para estar controlando e colocando um doce ali no plano alimentar do paciente que é diabético e ele tem essa necessidade, né? Porque ele já se habituou a consumir doces. Então, tirar de uma forma restritiva pode fazer com que o paciente não consiga seguir o plano alimentar por muito tempo. E isso não é bom, né? A gente quer que ele tenha bons resultados de qualidade de vida. Então, pode deixar o doce, mas para isso a gente tem o controle do carboidrato consumido ao longo do dia. Doutora Patrícia, quais são os maiores riscos que a diabetes pode trazer para o paciente? A gente costuma dividir em dois tipos de complicações. A gente tem as complicações microvasculares e as macrovasculares. As microvasculares são principalmente a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. O que é cada uma delas? A nefropatia é a doença renal que o paciente diabético pode desenvolver. Então, pode começar com uma perda de proteína na urina, pode começar com piora da função renal, piora da filtração dos rins. A retinopatia é relacionada com a doença ocular, né, com a questão dos olhos, e a neuropatia é uma doença dos nervos, então aquele paciente que tem dormência, tem cãibra, tem dor, principalmente em membros inferiores, pés, pernas, são as principais que a gente classifica como microvasculares. Já a macrovascular geralmente está relacionada com doença coronariana, então aumento de risco de infarto, de AVC, de ter problema com a amputação de membros, amputação de algum dedo. Geralmente a gente tem que cuidar desse controle glicêmico justamente para prevenir essas complicações.
A gente ouve muito falar também sobre o cuidado com a nossa pele, e a alimentação também vai muito isso, né? Ingerir água, cuidar, hidratar. E como deve ser o cuidado da nossa pele, principalmente a pessoa que tem o diabetes? A pele fica muito ressecada, não é isso, doutora? Sim. O paciente que tem diabetes, ele já tem uma pele mais ressecada. Isso, assim, em consulta, a gente percebe que é queixa de vários pacientes. Então, a gente tem que começar com uma hidratação interior mesmo. Muitas vezes a gente quer passar cremes, hidratantes e esquece de estar com um consumo adequado de água. Então, tem que tomar bastante líquido. A Jaline até falou da questão dos sucos, mas eu sempre priorizo questão de água. Quando fala assim, qual bebida eu posso? Água, toma bastante água, que é bom para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem não tem problema nenhum. Então, bastante água. Alguns cremes, eles são mais especializados para a questão do diabetes, então a gente pode hidratar a pele também, mas ter uma alimentação que tenha bastante fruta, né, que tenha antioxidantes, que tenha bastante líquido, e nisso a gente tem que dar uma preferência para a água, porque, igual ela falou, a gente não pode tomar grandes litros de suco. Então, bastante água, no mínimo 2 litros de água no dia. Em geral, a gente calcula pelo peso do paciente, mas para a maioria dos pacientes, no mínimo 2 litros de água. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Vou deixar que vocês dão aí aos nossos telespectadores as dicas, as considerações finais para quem não tem diabetes, prevenir o diabetes, e aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes deu uma escorregada aí na dieta, deu uma escorregada no tratamento, que eles precisam de fato fazer para se cuidar, para ter uma qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Jaline, por participar conosco. Muito obrigada. E é isso, a alimentação ajuda muito, a atividade física, a gente sempre procurar ter um estilo de vida melhor, que com certeza a gente vai estar prevenindo não só diabetes, mas outras doenças também. Tem um papel fundamental, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, cuidado também da nossa imunidade, e a gente sabe que nós temos aí vários alimentos naturais que podem nos ajudar bastante. Muito obrigada, doutora Patrícia. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. O que a gente tem que lembrar é realmente assim, levar um estilo de vida saudável. Parece repetitivo, mas é o que a gente precisa fazer. A atividade física nesse período de pandemia, dentro de casa, com bastante cuidado, mas a gente precisa estar exercitando, tirar uns minutinhos do dia. A gente tem em torno de 24 horas no dia, a gente precisa encontrar um tempo pra gente, um tempo pra gente fazer atividade física. Planejar as refeições, porque quando a gente tem um planejamento alimentar, a gente consegue comer na hora certa, comer o que se deve comer e acompanhar também com o seu médico, né? A partir de 45 anos é sempre importante, pelo menos uma vez no ano, fazer uma glicemia de jejum para ver como que tá, se a glicemia está bem, se já está com estágio de pré-diabetes, se já é diabético, porque se for diabético, a gente precisa tratar precocemente. O que a gente vê é que os pacientes, geralmente, eles demoram muito para procurar assistência médica, eles demoram muito para começar o tratamento, e aí é a hora que vem as complicações. Então, tomar todos esses cuidados, e a base é muito importante. E o que é a base? É a atividade física e uma alimentação saudável, para todo mundo da casa, todas as idades. Excelente, mais uma vez muito obrigada. Viram só, né? É importante cuidar da saúde. Se você já tem o diabetes, se cuida mais ainda. Se você não tem, a prevenção é o melhor remédio. Então cuide de você e cuide da sua família.